Pop TV, o popular na rede. 2020 chegou e a gente está aqui na clínica Araucária Sorriso com o Dr. Rodrigo Amadori para falar sobre o assunto implante imediato. Obrigada, doutor, por receber o popular aqui novamente. Vamos explicar para o pessoal o que é o implante imediato. Assim, o implante imediato, na verdade, ele é quando a gente faz a remoção de um dente, a extração, e faz a colocação de um implante no mesmo dia, na mesma hora. Né? No mesmo momento, ali na cirurgia. No mesmo ato cirúrgico, a gente consegue fazer a remoção de um dente e a instalação de um implante. Isso chama-se implante imediato. Legal. Em quais casos assim ele pode ser feito? Assim, como que funciona? Obviamente, não são todos os casos que podemos fazer, mas hoje em dia, com os implantes específicos, a gente tem implantes preparados para esse tipo de cirurgia. A gente consegue fazer na grande maioria dos casos. Dentes com fratura, por exemplo, um exemplo bem clássico, o paciente mordeu um grão de pipoca e fraturou um dente num ângulo bem desfavorável para tratamento. Ele tem que extrair. Era um dente inteiro. A gengiva está saudável, está tudo certinho? A gengiva está saudável, a gengiva não tem infecção. Então, a gente consegue fazer, nesse ato cirúrgico, a remoção do dente, já faz a cirurgia do implante no mesmo dia, e dependendo do travamento desse implante, da qualidade desse osso, a gente consegue até fazer já um dente provisório em cima desse implante. Puxa, que interessante. Isso chama-se implante imediato com carga imediata. E quando tem algum problema no osso ali, doutor? Quando extrai e tem algum problema no osso, como que funciona? Então, esse é um setor bem delicado para a gente conversar, porque muitas vezes o paciente está perdendo não por fratura, mas por descuido, por cárie, por contaminação, por infecção, e aí a gente tem um comprometimento da região ao redor do dente, que é o osso, o ligamento periodontal, enfim, principalmente o osso. Então, muitas vezes, na hora da remoção do dente, por esses fatores, acaba que a gente tem ali uma destruição do osso ao redor. E isso complica um pouquinho na hora da gente resolver o tratamento, porque às vezes eu não posso fazer o implante imediato, como a gente estava conversando. Mas nós temos hoje, a gente chama de membranas de regeneração ósseo guiada. É uma membrana que a gente utiliza para envelopar essa região cirúrgica, para induzir o crescimento ósseo de novo e fazer uma remodelação favorável. Então, assim, mesmo a gente não conseguindo fazer o implante imediatamente... Porque daí não é imediato ali, vai ter que esperar crescer. Chama implante tardio. Né? A gente faz o implante tardio depois que tiver uma regeneração óssea ali. Ou com uma regeneração óssea guiada, ou então até mesmo com um enxerto ósseo. Hoje em dia, a gente faz todos esses procedimentos aqui na clínica. Por isso é importante vir até a clínica para a gente fazer a avaliação, porque tem que avaliar caso a caso. A pergunta que todos fazem, é possível extrair um dente e colocar um implante e um dente provisório na mesma sessão? Sim. Basta saber se é o teu caso. Se for o caso, extrai o dente e imediatamente, logo que extraiu, já implanta de novo. Isso é o implante imediato. Esse é o implante imediato, que é o assunto que a gente vai tratar hoje aqui com vocês. Mas, além disso, doutor, a gente sabe que alguns maus hábitos podem trazer algumas complicações na hora com o sorriso, com o seu dente. Né? O doutor estava comentando comigo que tem até casos de pacientes que acabam colocando um aparelho dentário, ficando bastante tempo sem manutenção, e isso causa problemas até de ter que extrair o dente, isso? Sim, eu tenho casos meus, de pacientes meus, que infelizmente por um motivo alheio, uma fatalidade da vida, de cada um tem a sua vida, né? Ele instalou o aparelho ortodôntico, ficou praticamente 10 anos com o aparelho instalado, sem manutenção, e veio a perder 4 dentes da frente no ato da remoção do aparelho. Infelizmente, não teve o que fazer, porque já estava bem debilitado. O que a gente conseguiu fazer foi fazer a regeneração óssea guiada, para daí fazer implante, e depois fazer as coroas de porcelana. E, graças a Deus, agora está estabilizado. Nossa, doutora, eu achei esse caso incrível, até porque a pessoa colocou o aparelho e acabou ficando bastante tempo sem manutenção. Isso acaba, o doutor estava me explicando que também não é tão... acaba acontecendo, tem bastante gente, é comum. Infelizmente, não é incomum que a gente tenha esses casos. É bem comum que tenha paciente que
desiste do tratamento, por isso que a gente fala que é importante você estar em manutenção. Se você está de aparelho ortodôntico, visite seu ortodontista. Se você pretende desistir do tratamento, converse com ele, mas não fique com um aparelho sem manutenção, sem um acompanhamento. E não só o aparelho, pode ser prótese, pode ser aparelho, pode ser qualquer tratamento odontológico que você faça na boca, ele precisa de um acompanhamento. Melhor não ter o aparelho ali, no caso, do que você colocar o aparelho querendo ter um sorriso diferente, um sorriso melhor, e deixar sem manutenção. Exatamente. Nesse caso, até perdeu os dentes, né, doutor? O doutor estava explicando também, né, numa conversa que a gente estava tendo, que os principais problemas, neste caso, é com os dentes que têm a banda, é isso? Infelizmente, é um paciente que não cuida, né? Não estamos falando dos pacientes que têm um bom tratamento. São os pacientes que, infelizmente, não acompanham ou simplesmente instalam um aparelho e desistem do tratamento e não voltam ao seu ortodontista, ficam muito tempo, ou que estão com tratamento com o aparelho, mas não estão com uma higiene adequada. Normalmente, os dentes mais afetados são os dentes da banda, porque é um dente que tem um envoltório metálico. Então, assim, infelizmente, é uma frequência maior de problema naquele dente. E o doutor também estava me falando, e a gente acaba achando isso mesmo, quando o paciente vai no consultório, às vezes o atendimento é rápido, porque está tudo certo ali com a boca do paciente, troca as borrachinhas, bonitinho, mas o doutor já faz uma avaliação, tem prática nisso, né? Sempre, só o fato seja o ortodontista, ele vai lá, ele só trocou a borrachinha, mas naquela troca de borrachinha ele já olhou dente por dente, ele vai fazer uma limpeza, mas por isso que é indicado fazer uma limpeza a cada 6 meses, ou no mínimo uma vez por ano, porque cada vez que você vai só fazer uma limpeza, o dentista já vai fazer uma avaliação geral ali, porque ele está limpando, ele está visualizando os dentes. Então, é uma forma de você ter um acompanhamento, pelo menos ter um supervisionamento ali de como que estão os dentes. Por isso que pelo menos uma limpeza é sempre bem-vinda. Então, vamos voltar também falar um pouquinho, doutor, voltando ao assunto do implante imediato. Eu estava com uma dúvida, e nos casos dos pacientes que não têm o osso, assim, a colocação da membrana e do enxerto ósseo é a mesma coisa? Não. A enxerto ósseo é a colocação de um granulado ósseo ou um bloco ósseo ali para fazer a enxertia. A membrana que eu estava falando, ela é uma membrana preparada para estimular o crescimento ósseo. Existe uma série de materiais e biomateriais que a gente utiliza hoje. Enxerto ósseo hoje, mais utilizado hoje no consultório, vamos falar que a grande maioria dos casos são pequenos enxertos que a gente utiliza com osso bovino, já vem particulado, a gente compra esse osso. A gente pode também fazer o levantamento. Existe uma anatomia na face chamada seio maxilar. Então, é bem comum um paciente que perde um dente posterior em cima por uma fatalidade, e ali a gente tem uma anatomia que é o seio maxilar, que faz parte das cavidades respiratórias. Ali, normalmente, o paciente não tem osso suficiente, então a gente tem uma cirurgia para fazer uma enxertia ali chamada levantamento de seio maxilar. Essa cirurgia a gente faz aqui na clínica também. Nesses casos do levantamento de seio, às vezes, dependendo se eu tiver um remanescente suficiente de osso e tiver que fazer um enxerto médio, vamos falar assim, eu até consigo fazer o implante imediato junto com o enxerto ósseo. Assim como eu também consigo, às vezes, fazer o implante junto com a membrana. Isso vai depender de como que o paciente está no ato da cirurgia. Então, todas essas informações são muito superficiais para a gente ficar falando, porque cada caso tem que ser avaliado individualmente. É possível a gente adiantar o tratamento. É possível a gente utilizar mão de materiais, seja implante, membrana, ossos de cicatrização acelerada. Existe tudo isso. Basta saber se é o caso indicado para cada paciente. Existe membrana, existe osso, existe implante preparado para cicatrização mais rápida. Então, assim, mas eu tenho que avaliar o estado de saúde do paciente, se aquilo ali é favorável e se é a indicação financeira dele também, porque cada objeto, cada artimanha ali que a gente utiliza vai ter um custo. Então, às vezes, a gente tem que pesar na balança e ver o que é o caso mais indicado para cada paciente.
Então, pessoal, essa era a dica de hoje, né? A gente falou um pouquinho sobre implante imediato. A gente quer agradecer aqui o Dr. Rodrigo Amadori. A gente está aqui na Clínica Araucária Sorriso, que tem vários profissionais de várias áreas para atender vocês. O importante de tudo é você agendar sua avaliação e visitar o dentista regularmente. Doutor, fala para a gente, onde é que fica a Clínica Araucária Sorriso? Ó, nós estamos bem no centro de Araucária, na Avenida Vitor do Amaral, 1600. O telefone daqui é o 3607-2727. E só ligar e agendar que a gente marca uma consulta. Então, pessoal, mais uma vez, a gente agradece aqui o Dr. Rodrigo por ter recebido a gente. Agende sua visita, vem para Araucária Sorriso. Jornal O Popular, especialista em Araucária.